Imagine ter 74 anos, ter construído um banco do zero, com suas próprias mãos, e ouvir de um gerente de 30 anos que pessoas da sua idade não têm capacidade mental para entender produtos financeiros modernos. Imagine que esse gerente está sentado em uma cadeira que existe porque você a comprou. Prepare-se, porque o que aconteceu quando ele descobriu quem era aquele velho vai fazer você repensar tudo sobre respeito e poder. Escreva nos comentários. Já te disseram que você é velho demais para entender alguma coisa? Deixa seu like e se inscreva. Aqui, a justiça sempre chega. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias enquanto aquelas palavras ecoavam em sua mente como um trovão distante. Ele estava parado no meio do saguão principal, rodeado por pessoas que não faziam ideia de quem ele realmente era. O ar-condicionado soprava frio, mas o calor da vergonha alheia queimava seu rosto negro e enrugado. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas por décadas de trabalho duro, e depois olhou para o gerente que o encarava com desprezo. Aquelas mãos haviam assinado contratos que construíram prédios, que financiaram empresas, que mudaram a economia de um país inteiro. Mas ali, naquele momento, elas eram apenas as mãos trêmulas de um velho invisível. Você já se sentiu invisível em um lugar onde deveria ser respeitado? A sensação é como se o ar fosse sugado dos seus pulmões. O banco ao redor dele brilhava com um luxo ostensivo que Arthur conhecia bem demais. O mármore no chão era italiano, importado sob sua ordem pessoal há 10 anos. Os lustres de cristal foram escolhidos por sua esposa antes de falecer. Cada detalhe daquela agência carregava a assinatura silenciosa de sua vida. Mas ninguém ali sabia disso. Ninguém ali via o fundador. Eles viam apenas um homem negro, idoso, vestido com roupas simples, segurando um chapéu gasto nas mãos. O preconceito é uma venda que cega até os mais inteligentes. Quantas vezes você já julgou alguém pela aparência e perdeu uma oportunidade única? Arthur respirou fundo, tentando controlar o tremor que não era de medo, mas de uma raiva contida. Ele não estava ali por acaso. Cada passo que deu naquela manhã foi calculado com a precisão de um general indo para a guerra. Há semanas, relatórios confidenciais chegavam à sua mesa particular na cobertura da matriz. Denúncias anônimas falavam de tratamento diferenciado, de sorrisos que desapareciam quando clientes humildes entravam, de palavras duras ditas em tons baixos. Arthur não quis acreditar no início. Ele construíra aquele império sobre a base da confiança e da integridade. Como poderia seu legado estar sendo corroído por dentro? A dúvida é um veneno que mata lentamente. Você aguentaria saber que sua criação está sendo destruída por quem você contratou? A dor era física. Um aperto no peito que lembrava Arthur de quantas noites ele passou em claro nos anos de formação do banco. Ele lembrou dos empréstimos que negaram a ele quando era jovem, das portas que se fecharam na sua cara por causa da cor de sua pele. Ele jurou que nunca permitiria que isso acontecesse dentro de suas próprias paredes. Mas o poder corrompe e o distanciamento cega. Quando você está no topo, é difícil ouvir o choro que vem do porão. Arthur olhou ao redor novamente, observando os funcionários que evitavam seu olhar. Eles sabiam que algo estava errado, mas o medo os mantinha em silêncio. O silêncio dos bons é o que permite o mal dos arrogantes. O gerente, Roberto, continuava a falar ao telefone, ignorando completamente a presença de Arthur. Ele gesticulava com uma caneta cara, rindo de algo que alguém dissera do outro lado da linha. Para Roberto, Arthur era apenas um obstáculo, um corpo ocupando espaço que poderia ser usado por um cliente mais rentável. Aquela indiferença doía mais do que qualquer insulto direto.
Arthur sentiu uma lágrima escapar, não de tristeza, mas de frustração. Quantos outros idosos haviam passado por aquela mesma humilhação na última semana? Quantos desistiram de buscar seus direitos porque foram tratados como incapazes? A justiça não pode esperar que as vítimas tenham força para lutar sozinhas. Arthur decidiu que não sairia dali sem fazer algo. Ele poderia revelar quem era naquele instante, ver o pânico nos olhos de Roberto, mas isso não resolveria o problema real. Se ele se revelasse agora, seria apenas um susto. Eles pediriam desculpas, prometeriam mudar, e na semana seguinte tudo estaria igual. Não, ele precisava de provas. Ele precisava ver o pior deles para poder limpar a sujeira completamente. Você teria coragem de passar pela humilhação novamente só para garantir que a justiça seja feita? Arthur sabia que o preço seria alto, mas o prêmio era a dignidade de milhares de pessoas. Ele ajustou o chapéu na cabeça, baixando a aba para esconder parte de seu olhar penetrante. Precisava parecer menor, mais frágil, mais inofensivo. Precisava ser exatamente o que eles esperavam que ele fosse. Um velho confuso que não entende de dinheiro. A ironia era amarga como fel. Ele, que criou os produtos financeiros que aquele gerente vendia com tanta arrogância, agora seria tratado como se não soubesse contar moedas. O mundo é um palco onde todos atuam, mas poucos sabem quem são os verdadeiros donos do teatro. Arthur deu um passo à frente, decidindo que a investigação começava agora. O relógio na parede marcava 10 da manhã, o horário de maior movimento. Era o momento perfeito para testar a eficiência e a humanidade daquela equipe. Arthur caminhou lentamente até um dos sofás de couro na área de espera. Suas pernas doíam um pouco, o que ajudava no disfarce, mas sua mente estava afiada como uma navalha. Ele observou um jovem casal sendo atendido com sorrisos largos porque usavam roupas de grife. Ele observou uma mãe solo sendo ignorada porque vestia um uniforme de trabalho simples. O padrão era claro e cruel. O dinheiro compra respeito, mas a dignidade deveria ser gratuita. Por que tratamos seres humanos como planilhas de lucro? Arthur sentou-se e cruzou as mãos sobre o colo. Ele esperaria. Esperaria quanto tempo fosse necessário para ver a verdade nua e crua. Cada minuto naquele sofá era um teste de paciência, mas também uma lição de humildade. Ele precisava sentir na pele o que seus clientes mais vulneráveis sentiam todos os dias. A empatia não nasce de relatórios, nasce da experiência. Você já tentou caminhar com os sapatos de alguém que sofre? Arthur fechou os olhos por um instante, respirando o cheiro de café caro e limpeza industrial. Aquele cheiro era o cheiro de sua vida, mas agora parecia o cheiro de um campo de batalha. E a batalha estava apenas começando. Roberto finalmente desligou o telefone e olhou para o saguão. Seus olhos varreram o ambiente como um radar procurando alvos. Quando o olhar dele cruzou com o de Arthur, houve um brilho de irritação. Ele não viu um cliente, viu um problema a ser resolvido. Arthur manteve a expressão neutra, escondendo o fogo que queimava em seu interior. Ele sabia que o próximo movimento definiria o destino daquela agência. Seria apenas mais um dia de negligência ou seria o dia da reckoning? O destino gosta de ironias, e Arthur estava prestes a servir um prato bem frio. A espera continuava, e o silêncio ao redor de Arthur era ensurdecedor. Ninguém lhe ofereceu água. Ninguém perguntou se ele precisava de ajuda. Ele era um fantasma em carne e osso. A solidão naquele lugar lotado era a prova definitiva de que algo estava muito errado. Arthur abriu os olhos e fixou o esguardo nas costas de Roberto. O jovem gerente ajustava a gravata no reflexo de um vidro, vaidoso e alheio ao mundo ao seu redor.
Ele não sabia que estava sendo julgado pelo único homem que poderia destruir sua carreira com um estalar de dedos. A ignorância é uma armadura que falha no momento crucial. Arthur sorriu levemente, um sorriso sem alegria, mas com propósito. Ele estava pronto. Arthur lembrou-se de quando começou, lavando pratos em um restaurante no centro da cidade para pagar o curso de economia. Cada moeda guardada era um sonho de independência. Ele não queria apenas riqueza, queria criar um lugar onde pessoas como ele pudessem ser tratadas com dignidade. O banco era seu filho, sua obra-prima, seu legado para o mundo. Ver aquela obra sendo manchada por arrogância era como ver alguém cuspir no túmulo de seus antepassados. A dor era profunda, visceral, mas ela era o combustível que ele precisava. Você lutaria pelo seu legado, mesmo que isso significasse se humilhar temporariamente? Arthur sabia que a resposta era sim. Ele observou uma senhora idosa sendo atendida no caixa. Ela parecia confusa com a máquina e o atendente falava rápido demais, impaciente. Arthur viu medo nos olhos dela, o medo de parecer burra, o medo de ser expulsa. Aquilo partiu seu coração em 1000 pedaços. Quantas vezes ele não tivera aquela mesma expressão quando era jovem e não entendia as regras dos bancos tradicionais? O ciclo do abuso continuava, e ele era o único que poderia quebrá-lo. Mas para quebrá-lo, ele precisava deixar que o vidro se estilhaçasse completamente primeiro. Às vezes é preciso deixar o pior acontecer para que o melhor possa nascer das cinzas. O tempo passava lentamente, cada minuto parecendo uma hora. Arthur sentia o peso dos anos em seus ossos, mas a força de sua vontade o mantinha alerta. Ele não era apenas um velho sentado em um sofá. Ele era um leão disfarçado de cordeiro. E os lobos ao seu redor não faziam ideia de com quem estavam brincando. A tensão no ar era palpável, embora ninguém mais pudesse senti-la. Era um segredo entre Arthur e o destino. O que aconteceria quando a máscara caísse? O choque seria suficiente para mudar a cultura daquela instituição para sempre? Arthur acreditava que sim, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir. Ele tirou um lenço do bolso e limpou o suor da testa. O disfarce estava funcionando melhor do que ele esperava. Ele era invisível, e essa invisibilidade era sua maior arma. Ninguém vigia o que considera insignificante. Eles baixariam a guarda, mostrariam suas verdadeiras cores, e Arthur estaria lá para capturar cada momento. A verdade é como a luz. Ela sempre encontra uma fresta para entrar. Arthur apenas precisava garantir que essa fresta se tornasse um abismo. O abismo onde a arrogância de Roberto iria cair. A queda seria longa e dolorosa, mas necessária. Arthur olhou para as próprias mãos novamente. Elas contavam a história de sua vida. Cicatrizes de trabalho, manchas do tempo, veias saltadas. Eram mãos de construtor, não de pedinte. Mas ali, naquele contexto, elas eram lidas como sinal de fraqueza. A sociedade aprendeu a julgar o livro pela capa, e Arthur estava prestes a ensinar uma lição sobre não fazer isso. Ele se levantou devagar, simulando uma dificuldade nas pernas. Precisava se mover, precisava interagir. A passividade não traria as provas que ele precisava. Era hora de ir para a linha de frente. O confronto era inevitável. Ele caminhou em direção ao balcão de atendimento, passo após passo, sentindo o olhar de Roberto sobre ele. O gerente o observava como um gavião observa um rato. Arthur não desviou o olhar, mas manteve a postura submissa. Era um jogo de xadrez onde as peças pareciam frágeis, mas o jogador era um mestre. Cada movimento era calculado, cada respiração era parte do plano. Você já teve que engolir seu orgulho para vencer uma guerra maior? Arthur engoliu o orgulho agora, para que depois pudesse servir a justiça em bandeja de prata. O sacrifício pessoal era o preço do liderança verdadeira. Ao chegar perto do balcão, Arthur parou.
Ele esperou. Ele sabia que Roberto viria até ele. A arrogância sempre busca o confronto quando se sente no controle. E Roberto se sentia o dono do mundo. Arthur ajustou a postura, preparando-se para o impacto das palavras que estavam por vir. Ele sabia que seriam duras, seriam preconceituosas, seriam injustas. Mas ele estava pronto para absorver cada golpe, porque cada golpe seria registrado na memória dele como evidência. A memória de um fundador é o tribunal final, e o veredito já estava escrito nas estrelas. O ar no banco parecia ficar mais pesado a cada segundo. Os outros clientes continuavam suas vidas, alheios ao drama que se desenrolava no centro do saguão. Para eles, era apenas mais um velho esperando atendimento. Para Arthur, era o teste final de sua própria criação. Se ele falhasse ali, se ele não conseguisse mudar aquilo, então todo o seu sucesso não valeria nada. Dinheiro sem propósito é apenas papel acumulado. Arthur queria mais que papel, ele queria respeito. E ele iria buscar esse respeito, custe o que custasse. A determinação em seus olhos era invisível, mas era a força mais poderosa naquela sala. Roberto finalmente se levantou de sua mesa. Ele ajeitou o paletó e começou a caminhar na direção de Arthur. O sorriso no rosto do gerente não era de boas-vindas, era de cautela disfarçada. Ele queria resolver o problema rapidamente, sem alarde. Mas Arthur não estava ali para ser resolvido, estava ali para revelar. O encontro estava iminente. As palavras estavam prestes a ser ditas, e quando fossem, não haveria volta. O ponto de não retorno havia sido cruzado. Arthur endireitou as costas, pronto para receber o que quer que viesse. A tempestade estava chegando. Roberto finalmente se levantou de sua mesa e começou a caminhar na direção de Arthur com passos largos e decididos. O som dos sapatos de couro no mármore ecoava como um alerta prévio do que estava por vir. Ele parou a 1 metro de distância, cruzando os braços sobre o peito largo coberto pelo terno caro. O sorriso que ele exibiu não chegava aos olhos, permanecendo apenas como uma máscara superficial de cortesia corporativa. Ele perguntou se Arthur precisava de ajuda para usar o caixa eletrônico, assumindo imediatamente que um homem daquela idade não saberia operar uma máquina moderna. A voz era doce, mas o tom era condescendente, como quem fala com uma criança pequena ou alguém com dificuldade de aprendizado. Arthur sentiu o gosto amargo do preconceito na boca, mas manteve a expressão serena. Ele respondeu que não queria usar o caixa, que gostaria de discutir investimentos e aplicações financeiras. Roberto soltou uma risada curta e discreta, quase imperceptível para quem não estivesse atento, mas clara como água para Arthur. Ele sugeriu que talvez Arthur estivesse procurando informações sobre previdência privada ou contas de poupança de baixo risco, adequadas para aposentados. A sugestão veio carregada de uma certeza absoluta de que aquele homem não tinha capital suficiente para interessar ao banco. Arthur fez uma pergunta técnica sobre fundos de ações emergentes e taxas de administração de carteiras exclusivas. Os termos eram específicos, usados por investidores experientes, mas Roberto ouviu como se fossem palavras em um idioma estrangeiro. O gerente piscou os olhos algumas vezes, demonstrando uma confusão momentânea antes de recuperar a postura autoritária. Ele respondeu com frases curtas e evasivas, dizendo que aqueles produtos eram complexos demais e exigiam um perfil de risco que alguém da idade de Arthur não deveria ter. A barreira era invisível, mas sólida como concreto. Arthur insistiu, perguntando sobre a rentabilidade dos últimos trimestres e a estratégia de hedge contra a inflação. Roberto começou a perder a paciência, seus dedos tamborilando levemente no braço cruzado. Ele disse que não era necessário complicar as coisas, que o importante era garantir que o dinheiro estivesse seguro, não rendendo muito.
A mensagem subjacente era clara: você já viveu o suficiente, não arrisque o pouco que tem. Arthur observou as mãos de Roberto enquanto ele falava. Eram mãos macias, sem calos, que nunca haviam carregado peso real além de uma pasta de couro. Aquelas mãos assinavam contratos que Arthur poderia desfazer com um telefonema. A ironia era sufocante. Ele perguntou novamente sobre as taxas, desta vez com um pouco mais de firmeza na voz. Roberto suspirou alto, um som de exasperação que foi ouvido por 2 atendentes próximos. Eles pararam o que estavam fazendo e olharam na direção deles, curiosos para ver o desfecho daquela interação estranha. O gerente percebeu a plateia e decidiu que precisava encerrar aquilo rapidamente para manter sua autoridade. Ele disse que talvez Arthur não estivesse entendendo a explicação devido à complexidade dos termos financeiros modernos. O golpe foi desferido com precisão cirúrgica, atingindo diretamente a capacidade cognitiva do velho. Arthur sentiu um calor subir pelo pescoço, mas respirou fundo, lembrando-se do propósito maior daquela visita. Ele não estava ali para defender seu ego, estava ali para defender sua dignidade e a de todos que sofreriam o mesmo tratamento. Roberto aproveitou o silêncio de Arthur para assumir que havia vencido o debate. Ele ofereceu uma cartilha simples sobre economia doméstica, como se Arthur fosse um adolescente aprendendo a lidar com mesada. O insulto foi embrulhado em papel de seda, mas ainda era um insulto. Arthur recusou a cartilha gentilmente, dizendo que preferia falar com alguém que pudesse entender suas necessidades específicas. O rosto de Roberto se fechou completamente, a máscara de cortesia caindo para revelar a frustração por baixo. Ele disse que era o gerente daquela agência e que ninguém ali tinha mais autoridade ou conhecimento do que ele. A ameaça velada estava no ar. Aceite minha ajuda inferior ou não terá ajuda nenhuma. Arthur olhou ao redor e viu que alguns clientes começavam a cochichar. A cena estava se tornando um espetáculo, e ele era o alvo da curiosidade mórbida. Quantas vezes você já viu alguém ser diminuído em público e ninguém fez nada? O silêncio da multidão é a aprovação do agressor. Roberto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Arthur, usando sua altura e juventude como armas intimidatórias. Ele disse que pessoas da idade de Arthur tendem a ter dificuldade com conceitos financeiros modernos e que era perigoso tomar decisões complexas nessa fase da vida. O veneno estava agora escorrendo abertamente, sem a suavidade inicial. Arthur sentiu o coração acelerar, não por medo, mas pela indignação pura. Ele sabia que aquilo não era apenas sobre ele, era sobre todos os idosos que eram tratados como incapazes simplesmente por terem cabelos brancos. A idade era usada como uma gaiola para limitar sonhos e ambições. Ele perguntou a Roberto se ele acreditava que a experiência de vida não tinha valor nas decisões financeiras. O gerente riu novamente, desta vez sem tentar disfarçar o deboche. Ele disse que experiência não pagava contas e que o mercado era dinâmico, exigindo mente ágil e rápida, coisas que naturalmente declinam com o tempo. A afirmação foi feita com uma certeza científica falsa, baseada apenas em preconceito enraizado. Arthur manteve o contato visual, fixo e intenso, fazendo com que Roberto desviasse o olhar por uma fração de segundo. Aquela pequena falha na armadura foi suficiente para Arthur saber que o gerente estava inseguro, mas a arrogância o mantinha firme. Os atendentes próximos já não fingiam trabalhar, observavam abertamente a tensão entre o velho e o chefe. Alguns pareciam constrangidos, outros pareciam achar engraçado. A cultura do local estava exposta como uma ferida aberta.
Arthur percebeu que não haveria justiça vinda daqueles funcionários. Eles eram produtos do mesmo sistema que Roberto comandava. Ele precisava levar aquilo até o fim. Precisava documentar a profundidade do desprezo. Perguntou se Roberto sabia quem era o fundador do banco. O gerente parou por um instante, surpreendido pela pergunta, mas logo recuperou a compostura. Ele disse que conhecia muito bem o fundador e que ele não estaria ali falando com um cliente comum no saguão. A cegueira de Roberto era total. Ele não conseguia imaginar que o homem simples à sua frente poderia ser o dono de tudo aquilo. Para ele, poder tinha uma aparência específica: ternos caros, carros importados, juventude vibrante. Arthur sorriu levemente, um sorriso triste que continha 40 anos de história. Ele disse que às vezes as pessoas mudam de aparência para entender melhor a realidade. Roberto não entendeu a mensagem. Achou que era delírio de uma mente confusa. Ele balançou a cabeça e disse que talvez fosse hora de Arthur descansar um pouco, sugerindo implicitamente que ele não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. O ataque à sanidade era o próximo nível da humilhação. Arthur sentiu o peso das palavras como pedras caindo sobre seus ombros. Ele pensou em sua esposa, que falecera 2 anos antes, sempre dizendo que ele era o homem mais lúcido que conhecia. Pensou em seus filhos, que estudaram nas melhores universidades graças ao suor de seu rosto. Pensou em cada funcionário que ele contratou com a esperança de criar uma família corporativa. Tudo aquilo estava sendo reduzido a nada por um jovem de 30 anos com um diploma na parede e vazio no peito. A dor era profunda, mas ela estava endurecendo sua resolução. Não haveria perdão para aquele nível de desrespeito. Roberto verificou o relógio no pulso, um gesto teatral para mostrar que estava perdendo tempo valioso. Ele disse que tinha uma reunião importante em 5 minutos e não podia ficar ali debatendo conceitos básicos. A demissão verbal da importância de Arthur foi completa. Ele não era apenas um cliente indesejado, era um obstáculo na agenda de um gerente ocupado. Arthur assentiu lentamente, como se aceitasse a derrota. Ele disse que entendia a ocupação e que não queria atrapalhar. A submissão aparente fez Roberto relaxar os ombros, acreditando que havia dominado a situação. Mas a calma de Arthur era a calma antes da tempestade. O gerente fez um gesto com a mão, indicando que Arthur poderia se sentar novamente ou ir embora, desde que não o incomodasse mais. Ele se virou para voltar à sua sala, já falando ao celular sobre números e metas, esquecendo completamente a existência do velho. Arthur permaneceu de pé, observando as costas do jovem que caminhava como se fosse dono do mundo. Ele sabia que aquele era o momento crítico. Se ele fosse embora agora, nada mudaria. Se ele escalasse o conflito, teria as provas que precisava. A decisão foi tomada em um instante. Ele não sairia dali sem deixar uma marca. Ele chamou o nome de Roberto em voz alta, firme o suficiente para cortar a conversa telefônica do gerente. Roberto parou no meio do passo, irritado por ser interrompido novamente. Ele se virou lentamente, com uma expressão de quem está prestes a explodir. Arthur deu um passo à frente, eliminando a distância de segurança que mantivera até então. Ele disse que tinha mais uma pergunta a fazer antes de decidir sobre seus investimentos. A voz não tremia, estava estéde como aço. Roberto bufou, desligou o telefone com força e caminhou de volta, decidido a resolver aquilo de uma vez por todas. A tensão no saguão aumentou. O ar parecia ficar mais rarefeito. Os clientes pararam de conversar. Os atendentes congelaram em suas posições. Todos sentiam que algo grande estava prestes a acontecer, embora não soubessem o quê. Arthur olhou nos olhos de Roberto e viu o reflexo de sua própria arrogância. Era um espelho distorcido,
mas era um espelho. Ele perguntou se Roberto tinha certeza absoluta de que sabia com quem estava falando. O gerente riu, uma risada alta e escarninha que ecoou pelas paredes de mármore. Ele disse que sabia exatamente com quem estava falando. Um velho teimoso que não aceitava um não como resposta. Arthur não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio crescer, pesado e desconfortável. Ele queria que cada pessoa ali sentisse o peso daquela injustiça. Queria que o desconforto se instalasse nos ossos de todos os testemunhas. Então, ele disse calmamente que talvez Roberto devesse verificar novamente. O desafio foi lançado. Roberto não aceitou a sugestão, viu como uma ameaça à sua autoridade. Ele decidiu que era hora de usar a força institucional do banco para remover o problema. A humilhação privada não funcionara. Agora seria necessária a humilhação pública e coercitiva. Ele gritou pelo nome do segurança, uma ordem clara e alta que não deixava dúvidas sobre sua intenção. O segurança, um homem grande e uniformizado, começou a caminhar na direção deles, a mão já perto do radiocomunicador. Arthur não se moveu, não recuou, não demonstrou medo. Ele apenas observava a escalada do erro de Roberto. Cada passo do segurança era um passo mais fundo no buraco que o gerente estava cavando para si mesmo. Arthur sabia que tinha as câmeras de segurança ao seu favor. Sabia que cada palavra estava sendo gravada. A justiça estava sendo filmada em alta definição. O segurança chegou perto e perguntou o que estava acontecendo, olhando para Roberto em busca de instruções. Roberto apontou para Arthur e disse que aquele homem estava causando distúrbios e se recusava a seguir orientações gerenciais. A mentira foi dita com naturalidade, como se fosse um fato consumado. Ele disse que o homem estava confuso e poderia representar um risco para a segurança dos outros clientes. A acusação era grave, transformando uma vítima em agressor potencial. Arthur sentiu o sangue ferver, mas manteve as mãos visíveis e abertas, mostrando que não era uma ameaça física. Ele disse em voz alta que não estava causando distúrbios, que apenas queria atendimento bancário. A voz dele era clara e projetada, alcançando todos os cantos do salão. Alguns clientes começaram a murmurar, percebendo a desproporção da reação do gerente. Uma senhora mais velha na fila do caixa balançou a cabeça negativamente, mostrando desaprovação. Um jovem estudante que esperava seu turno olhou para o celular, provavelmente começando a gravar a cena. A opinião pública ali dentro estava começando a virar, mas Roberto estava cego demais para perceber. Roberto ignorou os murmúrios e ordenou que o segurança acompanhasse Arthur até a saída. Ele disse que não toleraria comportamento disruptivo naquela agência. A ordem foi dada com um tom militar, não deixando espaço para negociação. O segurança hesitou por um segundo, olhando para Arthur com uma dúvida visível no rosto. Ele parecia sentir que aquilo não estava certo, mas a hierarquia falava mais alto. Ele deu um passo em direção a Arthur e fez um gesto com a mão indicando o caminho para a porta. Arthur olhou para a mão estendida como se fosse uma barreira intransponível. Ele perguntou se aquilo era realmente a política do banco, tratar clientes dessa forma. Roberto respondeu que era a política dele e que quem não gostasse poderia processar. A ameaça legal foi usada como um escudo final para proteger seu ego frágil. Arthur assentiu lentamente, como se estivesse arquivando aquela informação para uso futuro. Ele disse que anotaria mentalmente cada palavra dita ali. Roberto riu novamente, achando absurdo que um velho sem recursos pudesse ameaçá-lo legalmente. Ele não sabia que estava falando com o próprio dono do departamento jurídico. Arthur começou a caminhar em direção à saída, seguido pelo segurança.
Seus passos eram lentos, dignos, não de alguém que foi expulso, mas de alguém que está inspecionando o local. Ele olhou para cada rosto que passava, gravando as expressões de indiferença ou de pena. Aquelas imagens ficariam com ele para sempre, motivando as mudanças que viriam. Ao chegar à porta de vidro, ele parou e se virou uma última vez para Roberto. O gerente estava de braços cruzados, sorrindo vitorioso, acreditando que havia limpado seu território de uma praga. Arthur disse baixinho, mas alto o suficiente para Roberto ouvir, que esperava que ele se lembrasse daquele dia. O tom era profético, carregado de um peso que Roberto não conseguiu decifrar. O gerente apenas acenou com a mão, dispensando-o como se espantasse uma mosca. Arthur empurrou a porta e saiu para a luz do sol da tarde. O calor da rua bateu em seu rosto, contrastando com o ar-condicionado frio do banco. Ele respirou fundo o ar da cidade, sentindo o gosto da poeira e dos escapamentos. Estava livre daquele ambiente tóxico, mas a missão estava apenas na metade. Ele caminhou até o carro simples estacionado a algumas quadras de distância. Ninguém o seguia. Ninguém se importava para onde ele ia. Era invisível novamente. Ao entrar no carro, ele não ligou o motor imediatamente. Ficou sentado no banco do motorista, olhando para o próprio reflexo no espelho retrovisor. O velho cansado que olhava de volta dava lugar a algo mais duro, mais determinado. Ele tirou o chapéu e o colocou no banco do passageiro. Aquele acessório de disfarce já não era mais necessário. Arthur pegou o celular no bolso do casaco. Não era o celular simples que usara para parecer pobre. Era seu telefone criptografado pessoal. Ele discou um número que apenas 3 pessoas no mundo conheciam. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Arthur disse que era hora de ativar o protocolo de auditoria emergencial. A voz do outro lado era séria e imediata, perguntando se havia ocorrido uma violação de segurança. Arthur respondeu que havia ocorrido uma violação de humanidade, o que era muito pior. Ele deu o endereço da agência e o nome do gerente. Disse que queria 3 advogados sêniores e um representante do conselho no local em 20 minutos. Não havia tempo para burocracia. Não havia tempo para avisos prévios. A ordem era clara e não admitia questionamentos. O advogado do outro lado confirmou que a equipe estaria a caminho imediatamente. Arthur desligou o telefone e olhou para o banco através do para-brisa. As pessoas entravam e saíam, alheias ao fato de que o destino daquela instituição estava prestes a mudar para sempre. Ele esperou. O tempo passava diferente agora. Cada minuto era carregado de expectativa. Ele sabia que Roberto estava lá dentro, provavelmente comemorando com sua equipe, talvez tomando um café, sentindo-se o rei do castelo. Mas o rei estava prestes a ser decapitado. Arthur ajustou o colarinho do casaco simples. Ele não trocaria de roupa, não colocaria um terno. Ele entraria ali exatamente como era, um homem de 74 anos que exigia respeito. A verdade não precisa de adornos para ser poderosa. Um carro preto passou lentamente pela rua, depois outro. Eram veículos discretos, mas com vidro escuro e motoristas uniformizados. Eles não estacionaram na frente, deram a volta para a entrada lateral de executivos. Arthur sorriu. A cavalaria havia chegado. Ele esperou mais 2 minutos para garantir que todos estivessem posicionados. Não queria que Roberto tivesse chance de fugir ou esconder documentos. O cerco estava fechado. A armadilha estava completa. Arthur saiu do carro e começou a caminhar de volta para o banco. Desta vez, não havia curvatura nos ombros, não havia lentidão fingida. Seus passos eram firmes, ritmados, de alguém que sabe exatamente para onde está indo. O segurança na porta principal nem o notou quando ele passou. Estava distraído olhando o celular. Arthur entrou no saguão e o ar parecia diferente. A energia havia mudado, embora ninguém soubesse explicar o porquê.
Os funcionários continuavam trabalhando, mas havia uma inquietação no ar. Roberto estava em sua sala de vidro, de costas para o saguão, falando animadamente ao telefone. Ele não viu os 3 homens de terno que entraram silenciosamente e se posicionaram no centro do salão. Eles carregavam pastas de couro grosso e tinham expressões impenetráveis. Um dos atendentes notou a presença deles e parou de digitar, o medo instintivo reconhecendo a autoridade real. Os homens não olharam para os clientes, não olharam para os caixas. Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem Arthur, que acabava de entrar pela porta principal. Eles caminharam na direção de Arthur, ignorando completamente Roberto, que ainda estava de costas em sua sala. O silêncio no banco tornou-se absoluto. Ninguém respirava. O som dos teclados parou. As conversas cessaram. Era como se o tempo tivesse congelado. Roberto finalmente percebeu que algo estava errado quando viu o reflexo dos ternos no vidro de sua sala. Ele se virou, o sorriso ainda no rosto, esperando ver clientes importantes. Mas ele viu algo que fez o sangue gelar em suas veias. Os advogados pararam diante de Arthur e fizeram uma leve inclinação de cabeça, um gesto de respeito profundo e formal. Um deles disse em voz alta, clara e projetada para todo o salão ouvir, que lamentavam a demora em chegar até ele. A frase foi simples, mas o impacto foi devastador. Eles não o chamaram de senhor, não o chamaram de cliente. Eles o trataram como uma autoridade superior. Roberto largou o telefone, o aparelho caindo sobre a mesa com um baque surdo. Suas pernas pareceram perder a força instantaneamente. Arthur não disse nada imediatamente. Ele apenas olhou para Roberto através do vidro da sala. O olhar era tranquilo, mas continha o peso de 40 anos de construção e um dia de destruição. Ele caminhou lentamente até a porta da sala do gerente. Os advogados abriram caminho para ele, formando uma guarda de honra improvisada no meio do saguão. Cada passo de Arthur era um trovão no silêncio da agência. Os funcionários se encolhiam em suas cadeiras, tentando se tornar invisíveis. O segurança da porta engoliu seco, percebendo que havia cometido um erro catastrófico. Arthur parou diante da porta de vidro. Ele colocou a mão na maçaneta. O metal estava frio, mas sua mão estava quente. Ele olhou para Roberto uma última vez antes de entrar. O gerente estava pálido, a boca entreaberta, os olhos arregalados em terror puro. Ele finalmente começava a entender, mas era tarde demais. A conta havia chegado e o cobrador era o dono do banco. Arthur abriu a porta e entrou. O destino daquela agência estava prestes a ser selado para sempre. Arthur entrou na sala de vidro e o silêncio que o seguiu foi tão pesado que parecia pressionar os tímpanos de todos no saguão. Ele não se sentou na cadeira de couro que Roberto ocupava. Permaneceu de pé, dominando o espaço com sua presença silenciosa. Os 3 advogados se posicionaram atrás dele, formando uma barreira impenetrável de autoridade legal. Roberto estava paralisado atrás de sua mesa, as mãos trêmulas agarradas à borda de madeira polida, como se fosse a única coisa impedindo que ele caísse no chão. O sangue havia drenado completamente de seu rosto, deixando-o com a cor de papel envelhecido. Arthur olhou ao redor da sala e depois fixou os olhos no gerente, sem piscar, sem demonstrar piedade. Ele falou em voz alta, clara e projetada, para que todos fora da sala também pudessem ouvir através do vidro. Ele disse que seu nome era Arthur e que aquele banco carregava seu sobrenome na fachada há 40 anos. O impacto das palavras foi físico, como se uma onda de choque tivesse varrido o ambiente. Roberto abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu, apenas um engasgo seco e desesperado. Ele olhou para os advogados buscando confirmação, buscando qualquer sinal de que aquilo fosse uma pegadinha cruel. O advogado sênior à direita de Arthur deu um passo à frente e colocou uma pasta sobre a mesa de Roberto.
Ele disse que os documentos de incorporação e as atas do conselho estavam ali para verificação imediata. Ele afirmou que Arthur era o acionista majoritário e o fundador vivo da instituição. A confirmação foi o golpe final que quebrou a postura de Roberto. Ele recuou até bater as costas na parede, como se tentasse se fundir com o drywall para desaparecer. Você já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés quando a verdade revela quem você realmente é? Arthur caminhou lentamente até a cadeira do gerente, mas não se sentou. Ele apenas passou a mão sobre o encosto, como quem inspeciona um bem móvel que precisa ser avaliado. Ele disse que aquela cadeira foi comprada com o lucro do primeiro ano de operação do banco. Ele disse que cada tijolo daquela agência foi pago com o suor de seu trabalho e de sua família. A voz dele não estava alta, mas cada palavra cortava o ar como uma lâmina afiada. Roberto começou a suar frio, gotas visíveis escorrendo pela testa pálida. Ele tentou formular uma desculpa, gaguejando sobre mal-entendidos e falta de reconhecimento. Ele disse que não sabia, que Arthur estava disfarçado, que foi um erro de identificação. Arthur interrompeu o fluxo de palavras com um simples movimento de mão. Ele disse que o erro não foi de identificação, foi de caráter. Ele explicou que um homem de bem trata um idoso com respeito, independentemente de saber quem ele é. Ele disse que a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada quando ela acredita que não há consequências para suas ações. Roberto olhou para o chão, incapaz de sustentar o olhar do fundador. Os funcionários lá fora pressionavam os rostos contra o vidro, testemunhando a queda de seu líder tirano. Alguns sorriam discretamente, outros choravam de alívio. A justiça estava sendo servida ao vivo, sem edição, sem cortes. Arthur respirou fundo e olhou para o advogado sênior. Ele perguntou se as gravações estavam prontas para serem apresentadas. O advogado assentiu e ligou um pequeno projetor portátil que havia trazido na pasta. A imagem da câmera de segurança apareceu na parede branca da sala, ampliada para que todos vissem. Mostrava Roberto humilhando Arthur minutos antes, os gestos de desprezo, o tom de voz condescendente. O áudio estava limpo, captando cada palavra cruel sobre capacidade mental e idade. Roberto fechou os olhos, como se isso pudesse apagar a realidade projetada na parede. Ele sabia que não havia como negar, a estava ali, cristalina e irrefutável. Arthur assistiu à própria humilhação, sem piscar, absorvendo cada detalhe novamente para garantir que nada fosse esquecido. Ele disse que aquilo não era apenas um vídeo, era a prova de uma cultura doente. Ele perguntou a Roberto se ele se orgulhava do que via na tela. Roberto não respondeu, apenas baixou a cabeça em vergonha absoluta. O advogado continuou a passar slides com relatórios de denúncias anteriores que haviam sido ignoradas pela gerência. Havia registros de clientes idosos expulsos, de mães solteiras humilhadas, de pessoas negras tratadas com suspeita infundada. Cada documento era uma camada de terra sendo colocada sobre o caixão da carreira de Roberto. Arthur observava tudo com uma calma aterradora. Ele não precisava gritar. A evidência gritava por ele. Ele disse que aquelas denúncias chegaram à sua mesa semanas antes, mas ele precisava ver com seus próprios olhos. Ele disse que agora tinha certeza absoluta de que o problema não era isolado, era sistêmico. Roberto tentou interromper novamente, dizendo que podia explicar o contexto de cada caso. Arthur negou com a cabeça, dizendo que não havia contexto que justificasse a falta de humanidade. A tensão na sala era tão densa que parecia difícil respirar. Os advogados permaneciam imóveis, como estátuas de mármore guardando o veredito. Arthur caminhou até a janela e olhou para o saguão lá fora. Ele viu os clientes, os funcionários, a vida que pulsava dentro de seu banco. Ele pensou em quantas pessoas haviam saído dali feridas nos últimos meses.
Ele pensou em quantas vidas haviam sido prejudicadas pela arrogância de um homem que se achava dono do poder. Ele se virou novamente para Roberto e disse que o tempo das explicações havia acabado. Ele disse que era hora das consequências. Roberto finalmente encontrou sua voz, embora tremula, e pediu uma segunda chance. Ele disse que tinha família, que tinha dívidas, que precisava do emprego. Arthur ouviu o apelo com expressão impassível. Ele lembrou de todas as vezes que Roberto negou compaixão aos clientes que imploraram por ajuda. Ele lembrou das lágrimas da senhora idosa no caixa, do medo nos olhos do jovem estudante. Ele disse que a segunda chance foi dada quando Roberto foi contratado e escolheu desprezá-la. Ele disse que a misericórdia que Roberto não ofereceu aos outros não poderia ser exigida agora. A lógica era implacável, fechando todas as portas de saída. Roberto entendeu naquele momento que sua vida profissional havia terminado. O silêncio que se seguiu foi o som de um futuro desmoronando. Arthur fez um sinal para o advogado, indicando que era hora de proceder com a formalidade legal. O advogado abriu uma pasta vermelha e retirou um documento único. Ele disse que aquilo era uma notificação de demissão por justa causa imediata. Ele listou os motivos em voz alta: assédio moral, discriminação etária, preconceito racial e violação grave do Código de Conduta. Cada item era um prego no caixão da reputação de Roberto. Ele assinou o documento sem ler, as mãos tremendo tanto que a caneta quase caiu. Ele sabia que resistir seria inútil e apenas pioraria sua situação legal. Arthur observou a assinatura sendo feita, o momento exato em que o poder mudou de mãos definitivamente. Ele disse que aquele papel era apenas o começo do acerto de contas. Ele disse que haveria implicações civis e éticas a serem resolvidas nos tribunais. Roberto largou a caneta na mesa e olhou para Arthur com olhos vermelhos de lágrimas contidas. Ele pediu desculpas, dessa vez parecendo genuinamente arrependido. Mas o arrependimento tardio não apaga a dor causada. Arthur aceitou o pedido de desculpas com um aceno de cabeça, mas deixou claro que isso não mudava a decisão. Ele disse que o perdão era pessoal, mas a justiça era institucional. Ele disse que o banco não poderia carregar o peso de alguém que não compartilhava de seus valores fundamentais. Roberto assentiu lentamente, entendendo que estava derrotado em todos os níveis. Ele se afastou da mesa, liberando o espaço que antes considerava seu trono. Arthur não ocupou o lugar. Deixou a cadeira vazia como um símbolo de que aquele tipo de liderança não teria mais assento ali. Os advogados começaram a recolher os documentos e equipamentos, preparando-se para a próxima fase da operação. Arthur olhou para o relógio na parede, marcando o tempo exato da queda. Ele disse que o processo de transição começaria naquele instante. Ele disse que nenhum outro gerente assumiria sem passar por uma reavaliação ética rigorosa. Roberto ouviu tudo como um sonâmbulo, processando a magnitude de sua perda. Ele caminhou até a porta da sala e parou, olhando para Arthur uma última vez. Ele perguntou se haveria alguma possibilidade de recomendação para outro emprego. Arthur olhou nos olhos dele e disse que a verdade sobre o que aconteceu ali seria compartilhada com o mercado. Ele disse que a reputação é um ativo que, uma vez destruído, não se recupera facilmente. Roberto saiu da sala e o saguão inteiro prendeu a respiração. Ele caminhou entre as mesas dos funcionários, evitando o olhar de todos. Ninguém o cumprimentou, ninguém ofereceu conforto. Ele era agora um estranho no lugar que comandava com mão de ferro. O segurança que antes fora ordenado a expulsar Arthur, agora se aproximava de Roberto. A ironia era completa e dolorosa. O segurança pediu que Roberto entregasse seu crachá e seus acessos ao sistema.
Roberto entregou o objeto de plástico que representava sua autoridade reduzida a um simples pedaço de lixo. Ele saiu pela porta principal, carregando uma caixa pequena com seus pertences pessoais. O sol da tarde iluminava sua saída, mas não havia calor em seu coração. Arthur observou a partida pela janela de vidro. Ele não sentiu vitória, sentiu alívio. A remoção de um tumor não é motivo de festa, é motivo de cura. Ele se virou para os advogados e deu novas instruções sobre a auditoria completa da agência. Ele queria entrevistas com cada funcionário, do porteiro ao diretor regional. Ele queria saber quem sabia e se calçou, quem tentou ajudar e foi punido. Ele disse que a limpeza seria profunda e não pouparia ninguém que fosse cúmplice do silêncio. Os advogados anotaram tudo, sabendo que aquela ordem mudaria a estrutura do banco permanentemente. Arthur respirou fundo, sentindo o peso dos anos finalmente sair de seus ombros. Ele saiu da sala de vidro e caminhou para o centro do saguão. Os funcionários se levantaram instintivamente, uma mostra de respeito que não foi exigida, mas dada livremente. Arthur levantou a mão pedindo que todos permanecessem em seus lugares. Ele disse que não queria cerimônias, queria verdade. Ele disse que aquele dia marcaria o fim de uma era de medo e o início de uma era de dignidade. Ele olhou para os rostos jovens, para os rostos cansados, para as pessoas que faziam o banco funcionar. Ele perguntou quantos deles haviam sofrido calados por medo de represálias. Várias mãos se levantaram timidamente, depois com mais confiança. Arthur assentiu, validando a dor deles. Ele disse que a partir daquele momento, nenhum funcionário seria punido por denunciar abusos. Ele disse que haveria um canal direto com a presidência, protegido por sigilo absoluto. Ele disse que a ética valeria mais que a meta financeira naquele ano. Os funcionários ouviram com atenção, alguns com lágrimas nos olhos, aliviados pela promessa de proteção. Arthur caminhou até o caixa, onde a senhora idosa havia sido atendida anteriormente. Ele perguntou o nome dela e a cumprimentou pelo nome, tratando-a como uma pessoa importante. Ela sorriu, surpresa e emocionada por ser vista pelo dono do banco. Aquela pequena ação valeu mais que 1000 discursos corporativos. Ele chamou o atendimento que havia mostrado hesitação em expulsar Arthur anteriormente. O jovem segurança deu um passo à frente, nervoso. Arthur elogiou sua humanidade, dizendo que ele fez a coisa certa ao hesitar. Ele disse que aquela hesitação era prova de caráter. Ele anunciou que aquele segurança seria promovido a supervisor de equipe. O saguão aplaudiu, um som espontâneo e genuíno de aprovação. Arthur sorriu levemente, agradecendo o apoio, mas mantendo a seriedade do momento. Ele disse que as promoções não seriam por puxa-saquismo, mas por integridade. Ele disse que queria líderes que protegessem sua equipe, não que a explorassem. Roberto, lá fora, colocou a caixa no banco do carona de um táxi. Ele olhou para o prédio uma última vez, vendo através do vidro Arthur falando com os funcionários. Ele percebeu que havia perdido algo maior que um salário. Havia perdido o respeito de si mesmo. Ele entrou no carro e pediu para o motorista seguir em frente. O banco desapareceu no espelho retrovisor, levando consigo a ilusão de poder que ele cultivava. Dentro, Arthur continuava seu discurso, plantando as sementes de uma nova cultura. Ele disse que o dinheiro era importante, mas era apenas uma ferramenta, não o propósito. Ele disse que o propósito era servir pessoas com excelência e respeito. Ele anunciou que haveria treinamentos obrigatórios sobre viés inconsciente e atendimento humanizado. Ele disse que qualquer gerente que não se adaptasse seria realocado ou desligado. Não haveria meio termo, ou estavam com a nova visão ou estavam fora. A mensagem foi clara e não deixou espaço para interpretação errada. Os gerentes restantes na sala de reuniões observavam através do vidro.
entendendo que seus empregos dependiam dessa mudança. Arthur não olhou para eles. Focou sua atenção nos funcionários de base. Ele disse que eram eles o coração do banco, não os executivos de terno. Ele disse que sem eles, o prédio era apenas concreto e vidro vazio. Uma funcionária levantou a mão e perguntou se as metas agressivas seriam mantidas. Arthur respondeu que as metas seriam revisadas para garantir que não incentivassem comportamentos antiéticos. Ele disse que preferia lucrar menos a lucrar sobre a dignidade alheia. A resposta foi recebida com um suspiro coletivo de alívio. A pressão que o sufocava havia diminuído significativamente. Arthur verificou o relógio novamente. Sabia que tinha outras agências para visitar, outros problemas para resolver. Ele disse que aquela seria a primeira de muitas visitas surpresa. Ele disse que ninguém deveria se sentir confortável com a mediocridade ou o desrespeito. Ele se despediu dos funcionários com um aceno de cabeça respeitoso. Ele não pediu aplausos, não pediu admiração. Ele apenas pediu compromisso com a mudança. Os funcionários prometeram com olhares e acenos silenciosos. Arthur caminhou até a saída, seguido pelos advogados que garantiam que tudo fosse documentado. Ao passar pela porta, ele tocou o batente de madeira, deixando sua marca simbólica no local. O ar lá fora estava mais fresco, menos carregado de tensão. Ele caminhou até seu carro, onde o motorista o esperava com a porta aberta. Antes de entrar, ele olhou para a fachada do banco, lendo o nome que carregava. Ele pensou em quantas vezes aquele nome foi usado para oprimir em vez de proteger. Ele prometeu silenciosamente que isso não aconteceria novamente sob sua vigília. Ele entrou no carro e fechou a porta, isolando-se do mundo exterior por um momento. O motorista perguntou para onde iriam a seguir. Arthur disse que iriam para a próxima agência da lista de denúncias. Ele disse que o trabalho estava longe de terminar. O carro arrancou suavemente, deixando o banco para trás. Arthur olhou pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas nas calçadas, a vida seguindo. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para sua filha, dizendo que estava tudo bem. Ele não detalhou o confronto, apenas disse que a justiça foi feita. Ela respondeu com um emoji de coração, sabendo que o pai havia protegido o legado da família novamente. Arthur guardou o celular e recostou na poltrona de couro. Ele fechou os olhos, sentindo o cansaço bater agora que a adrenalina havia passado. 74 anos pesavam, mas a consciência limpa aliviava o fardo. Ele sabia que havia feito o certo, custe o que custasse. O carro parou em um semáforo e Arthur abriu os olhos. Uma senhora idosa atravessava a rua com dificuldade, apoiada em uma bengala. Um jovem saiu de uma loja e ofereceu o braço para ajudá-la a passar. Arthur sorriu ao ver a cena. A humanidade ainda existia, bastava protegê-la dos que queriam destruí-la. O sinal abriu e o carro seguiu em frente. Arthur olhou para as próprias mãos novamente, agora relaxadas sobre o colo. Elas estavam cansadas, mas ainda tinham força para construir e proteger. Ele não era apenas um banqueiro, era um guardião de sonhos. A história daquela dia se espalhou rapidamente pelos corredores do mercado financeiro. Gerentes de outros bancos começaram a revisar suas condutas, temendo que seus donos estivessem observando disfarçados. A cultura de respeito começou a se tornar um diferencial competitivo, não apenas uma obrigação moral. Arthur não buscava fama, buscava mudança. E a mudança havia começado com um velho em um sofá de couro. O legado não está no que você acumula, está no que você protege. Arthur chegou em casa tarde da noite. A casa estava silenciosa, mas ele não se sentiu solitário. Ele sentiu a presença de todos aqueles que ele ajudou naquele dia. Ele foi até seu escritório e abriu a gaveta onde guardava as primeiras ações do banco. Ele tirou o papel amarelado
e olhou para a assinatura jovem de 40 anos atrás. Ele disse em voz alta para o quarto vazio que o contrato ainda estava válido. Ele disse que a promessa de dignidade não havia expirado. Ele guardou o papel e apagou a luz. O amanhã traria novos desafios, novas batalhas contra a arrogância e o preconceito. Mas Arthur estava pronto. Ele havia provado que idade não é limitação, é a acumulação de